Marcos capítulo 2, dos versículos de número 1 ao versículo de número 12. Vamos à leitura? Assim diz a palavra do Senhor. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava, e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é a mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Ó Deus santo e bendito, Pai, agora, Pai, tendo lido a Tua palavra, queremos pedir ao Senhor, Pai, que por meio do Seu Espírito, Pai, nos ajude a entendê-la melhor, Pai. Amém. Que o Senhor venha nos ajudar também a aplicar essa palavra, Pai, em nossa vida. Sim. E a agradar o Senhor com a prática da Sua palavra, Pai. Amém. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, com perdão dos pecados. Amém. Amém. Sim. Meus irmãos, eu já tive algumas oportunidades até hoje aqui de expor, né, o livro O Evangelho, segundo escreveu Marcos. Então nós já temos alguma ideia, já tivemos alguma ideia algum tempo atrás, né, algumas semanas atrás, sobre o livro de maneira geral, né? Nós já entendemos aqui o contexto do livro, o propósito que Marcos tem em mente ao escrever esse livro. Então, só para a gente relembrar, Marcos ele escreve aqui para um grupo, né? Para cristãos romanos, né? Esse era o público de Marcos. Marcos escreve para cristãos que moravam em Roma. Um romano, naturalmente, né? Um cristão romano, um romano de maneira geral, ele era muito afeito, né? Eles davam muito valor à ideia de força, né? De vitória, de poder, né? Isso também a gente precisa lembrar do exército romano, né? Do grande exército romano, do Império Romano, por exemplo. Então, quando Marcos escreve o seu evangelho, Marcos escreve objetivando esse grupo de pessoas, né? Cristãos romanos. E qual é a ideia aqui? A mensagem do Evangelho, né, que pregava sobre um Deus que fora crucificado, que fora morto, né, que sofrera, não era uma mensagem, à primeira vista, para um romano, como uma mensagem de sucesso, né, de vitória, porque falava de alguém que morrera, né, que sofrera. Então, para um romano, era difícil para um romano aceitar essa mensagem como uma mensagem de poder, que era aquilo que eles valorizavam, né, de força, né, de conquista. Então, Marcos ele vai escrever a essa plateia, a esse público romano, para mostrar que, embora Cristo ele de fato tenha sofrido, tenha sido morto numa cruz, a mensagem do Evangelho não era uma mensagem de fracasso, mas de vitória, de poder, né, de conquista. Era essa a ideia. Tanto é que, quando nós lemos, né, o Evangelho, segundo escreveu Marcos, Marcos dá muita ênfase nos atos, né, nos grandes milagres, né, de Jesus, naquilo que Jesus demonstra através dos seus atos poderosos, né? É comum nos evangelhos, né, os escritores,
eles escreverem visando o seu público, né? Por exemplo, Mateus, ele escreve aos judeus, né? Então, Mateus, ele está preocupado ali em, por exemplo, convencer o seu público de que o Jesus, né, o Cristo, é o Messias esperado dos judeus. Por isso que em Mateus você vê muito a ideia de referências ao Antigo Testamento, né, os grandes discursos de Jesus. Marcos está focando mais nos grandes atos poderosos de Jesus. Marcos não dá tanta ênfase, por exemplo, aos grandes discursos que Mateus dá, mas dá ênfase, sim, aos atos poderosos de Jesus. Tanto é que em Marcos você vê muita ideia de Jesus estava ali, e imediatamente estava ali, e logo em seguida estava ali, a ideia de Jesus em ação, como um grande guerreiro, né, vitorioso na batalha, a ideia de que ele era alguém poderoso. Então, essa é a ideia, esse é o objetivo geral do escritor, né, aqui de Marcos, era convencer o seu público romano de que Jesus era poderoso, de que a mensagem que Marcos escreve, a mensagem do Evangelho, era sim uma mensagem não de fracasso, mas de poder, de vitória. Essa é a ideia. No contexto imediatamente anterior a essa passagem, Marcos vai narrar ali no capítulo 1, dos versículos 40 a 45, sobre a cura de um leproso, né? Um leproso ali, basicamente, ele se aproxima de Jesus, né, desejando ali se tornar limpo, né, purificado ali. Jesus, então, ele vai realizar a cura daquele homem, vai ordená-lo que ele não contasse a ninguém, o texto fala mais ou menos sobre isso, e que ele se oferecesse ali segundo a prescrição, né, a ordenança de Moisés ali, ele vai desobedecer, né, a ideia ali, e vai espalhar a notícia para todo mundo. A ideia é de que Jesus, então, ele não podia já entrar publicamente, né, em qualquer cidade, né? Então, a lepra, naquela ocasião, simbolizava ali o pecado, né? A impureza do pecado. No dia Jesus, ao curar a lepra daquele homem, ele estava ali simbolicamente, né, perdoando os seus pecados, né, purificando os pecados daquele homem. E na passagem atual, que nós acabamos de ler, ele também vai lidar, Jesus aqui, com o perdão de pecados de um homem. Agora, não mais de maneira simbólica, como simbolizava ali a lepra, mas ele vai, de fato, afirmar que aquele homem estava perdoado dos seus pecados. Ele vai dizer, os seus pecados estão, de fato, perdoados. Né? Ele vai afirmar isso de maneira agora clara. Né? Então, a ideia, tanto do texto anterior como desse texto aqui, é mostrar que Jesus ele tem poder sobre o pecado. E também, com isso, mostrar que, de fato, ele era Deus, mostrar aqui a sua divindade, que é o que ele vai provar aqui no texto aos seus opositores, ali aos escribas e fariseus que estavam ali presentes, porque ele é Deus, ele é capaz de perdoar pecados. Basicamente é essa a ideia anterior, geral do livro anterior, e agora essa ideia que nós iremos ver é de que maneira Jesus ele é apto, né? É capaz de perdoar os pecados, né? Então essa é mais ou menos a ideia geral. Então agora a gente vai lá diretamente para o texto, né, a partir do versículo 1, para a gente entender como que se dá esse texto aí, tá bom? O versículo começa dizendo assim: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa, né? O texto começa dizendo aí que dias depois, né, ele estava ali, ele entra de novo em Cafarnaum. A ideia é de que dias antes ele estava fora de Cafarnaum, né? Jesus já estivera em Cafarnaum, no capítulo 1, e eu já tive a oportunidade de expor essas duas passagens aqui. Jesus já estivera ali pelo menos duas ocasiões, onde ele vai ali expulsar, né, um espírito imundo na sinagoga. Ele estava ali pregando na sinagoga, quando entra um espírito imundo, ele vai ali com a sua autoridade, ali o texto fala muito sobre a autoridade, ele vai expulsar aquele espírito imundo, isso está lá no versículo 21 a 28 do capítulo 1, e em seguida também, ainda em Cafarnaum, ele vai sair da sinagoga diretamente para a casa de Pedro, né, e vai curar a sogra de Pedro. Isso está no versículo 29 ao 31. No versículo 39 do primeiro capítulo, né, o texto ele vai narrar Jesus agora, ele pregando e expulsando demônios, não mais em Cafarnaum ali exatamente, mas na região da Galileia. Tá? E agora, no capítulo 2, quando o texto diz que ele entrou de novo em Cafarnaum, é a ideia de que agora ele sai da Galileia e volta para Cafarnaum, né, especificamente falando, para a Cafarnaum, essa cidade aí. Cafarnaum era uma cidade onde Jesus ele, exerceu a boa parte do seu ministério, né? Era uma cidade onde ele sai de Nazaré, que ficava mais ou menos a 32 quilômetros de Cafarnaum. Ele sai da casa dos seus pais, né, quando do seu ministério ele vai morar em Cafarnaum.
Tanto é que o texto paralelo a essa passagem de Mateus, que narra a mesma história, ele vai falar que ele poucos dias depois, ele voltou à sua própria cidade. Então ele tinha uma afinidade em termos ali de ministério, né, de moradia mesmo, em Cafarnaum, naquela cidade de Cafarnaum. Aí o texto diz aí que logo correu que ele estava em casa, né? Que casa era essa, só para a gente entender? Né? Existem 3 possibilidades, eu fico com a terceira aqui, mas basicamente há aqueles que acreditam que Jesus ele tinha uma casa própria em Cafarnaum, né? Não creio nessa possibilidade, né? A segunda é de que algumas pessoas, né, tivessem ali, os seus discípulos, né, ou alguém do povo, tivesse ali alugado uma casa para Jesus morar. Mas a terceira, que é a mais provável, é que essa casa fosse a casa de Pedro. A gente viu no estudo sobre a cura da sogra de Pedro, que as casas daquela época eram casas que comportavam, não só, isso era costume da época, não só a família nuclear, como geralmente hoje, né? Você mora com seu esposo, seu marido, né, e filhos. Naquela época, geralmente uma casa lá comportava mais do que a família nuclear. Às vezes, como a gente vê no caso da sogra de Pedro, ele tinha a sogra de Pedro, o irmão de Pedro também morava ali, né? E às vezes escravos também moravam juntos ali. Então a ideia aqui provável é que Jesus tivesse sido convidado a morar com eles e que ali em Cafarnaum, Jesus morasse de fato ali, enquanto exercia o ministério ali, na casa de Pedro. Então, segundo alguns comentaristas, essa é provável, né, a possibilidade mais plausível aqui de que essa casa aqui era a casa de Pedro. Jesus estava ali como convidado, morando ali, enquanto exercia ali o seu ministério, e o texto vai dizer que logo correu que ele estava em casa. O versículo 2 continua dizendo assim, que muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. É interessante a ideia de que muitos afluíram para ali, porque àquela altura, né, a fama de Jesus já era muito conhecida, né? Tanto é que lá no versículo 28 do primeiro capítulo, Marcos fala a respeito dessa fama que já estava crescendo, né? Lá vai dizer que então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. Então é possível que a população de Cafarnaum, enquanto Jesus estiver ali fora na Galileia, naquele curto período, estivesse ali a postos, esperando Jesus voltar. E assim que Jesus volta e corre a notícia de que ele estava em casa, a população ali fosse até ali, e o texto vai dizer que muitos afluíram até aquela região, que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Então a ideia de que a casa, geralmente uma casa ela está cheia quando no máximo você não tem lugar no sofá, né? Não tem mais espaço para chamar gente. Mas a casa estava tão cheia que a ideia de que estava cheia por dentro e por fora. E talvez até pelos arredores daquela casa já não tinha mais espaço, a casa estava ali abarrotada. E qual era o provável público de Jesus? Muito provavelmente os discípulos estavam ali presentes, alguns curiosos, a própria multidão em busca de milagres. Aliás, as multidões iam muito a Jesus por causa, né, do milagre, né, de alguma cura, de algum milagre, enfim. E como a gente vai ver mais tarde, também estavam ali os seus opositores, né, os fariseus ou os escribas ali, incomodados com esse crescimento da popularidade de Jesus. Estavam ali tentando colher evidências para futuramente ali acusar Jesus de alguma coisa, né? O texto diz ali que ele anunciava-lhes, Jesus, né, a palavra. É interessante que Jesus, nessa ocasião, ele não estava ali, pelo menos nessa ocasião, curando pessoas, mas estava ali pregando a palavra. Aliás, é interessante que a pregação da palavra, isso o Marcos já mostrou para a gente no capítulo 1, era o principal ministério de Jesus, né? A pregação da palavra, né? Embora, de fato, os milagres e as curas, né, tivessem o seu propósito, né, na história redentiva, né, e quanto a apontar para o Messias, né, autenticar, né, o Jesus como Messias, a pregação era o seu principal ministério. Tanto é que lá em Marcos 31, 35, 38, vai dizer assim, ó, tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Então Jesus sai, ele levanta, ele vai orar num lugar deserto.
e procuravam-lhe diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, eles disseram: todos te buscam. Aí Jesus vai dizer assim, ó, Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então, o Jesus ele veio principalmente para pregar a palavra. E lá em João 20, 30, né, quando fala a respeito dos sinais de Jesus, vai dizer que Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, os sinais, os milagres aqui, tinham um propósito específico de revelar o Messias, de autenticar que aquele Jesus era, de fato, o poderoso Filho de Deus, né? Então, a ideia, basicamente, é essa. Então, quando, por exemplo, quando nós vemos tantas igrejas hoje que só falam de cura, né, de milagre, não que Deus não possa, né, curar, ele pode curar e fazer milagres se assim ele o quiser. Mas a ideia é de que esses milagres aqui tinham um propósito específico, que era revelar o Messias, que era revelar que ele era o poderoso Filho de Deus de fato. E como diz o texto aí, ele lhes anunciava a palavra, ele estava ali pregando a palavra. Muito provavelmente ele pregava ali as boas novas, né, do reino de Deus, né? A ideia de que ele, como um rei, ele veio resgatar o seu povo, dar paz ao seu povo, né? Essa é a ideia principal. 3:4 vai continuar dizendo: alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado, no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. É interessante que aqui começa a saga, né, dos 4 amigos ou parentes, né, daquele homem, juntamente com aquele homem. A ideia de que nós não sabemos exatamente quem eram esses homens, a Bíblia não fala, esses 4 homens aqui, não fala sobre a sua identidade. Talvez, de fato, sejam parentes, né, desse paralítico, ou mesmo amigos, né, desse paralítico. Né, mas era comum naquela época, a gente vê isso em alguns textos do Novo Testamento, que pessoas trouxessem doentes a Jesus. Pessoas traziam constantemente pessoas doentes a Jesus, para que essas pessoas fossem, de fato, curadas. No texto diz aí que esse homem era um paralítico, né? Muito provavelmente, até pela ideia aqui de carregar no leito, né? Esse homem sofria de paralisia nos seus membros inferiores, né? Ou mesmo superiores também. Embora a paralisia, como nós sabemos, pode afetar diversas partes do corpo, né? Pode ser uma paralisia facial, ou enfim, mas a ideia aqui, pelo contexto, é de que aquele homem não podia andar, estava sendo ali carregado, né, no leito ali por esses homens, né? E o texto diz que eles não podendo aproximar-se dele por causa da multidão. A ideia é de que a multidão aqui, então, ela se configura aqui como um empecilho, né, para aquele homem, né? Você imagina um homem só passando por uma multidão daquela já era difícil. Você imagina um paralítico numa maca, mas 4 homens segurando. De fato, era algo muito difícil, né, de se passar, de se alcançar o seu objetivo. Então, esses homens, como vai dizer o texto aqui, eles vão desenvolver ali uma estratégia, né, de fato, muito criativa, né, muito desenvolta, né, muito corajosa ali, né. Naquela época, era comum nas casas, né, quando se queria acessar, né, o telhado, né, o eirado, como diz aqui, as casas terem uma escada externa do lado de fora, né? Por exemplo, lá na casa dos meus pais, tem uma escada, mas ela é interna. De dentro você já sobe lá pro telhado. Naquela época era muito comum você ter uma escada externa, né? E o eirado, né, daquela época, ele era um espaço, né? Era um terraço, onde geralmente as pessoas, depois que colhiam o trigo, né, o que saía dali úmido, eles colocavam no eirado para que o trigo secasse e depois eles pudessem debulhar, né, manipular ali, usar e consumir. Essa a ideia. Então eles vão acessar o telhado por essa escada externa. Alguns comentaristas entendem, abrem a possibilidade, né, de que a casa estava tão cheia, né,
incluindo talvez os arredores dessa casa, que eles talvez tenham acessado o eirado por uma escada de uma casa vizinha e tenha subido telhado a telhado, né, andando do telhado da casa vizinha até o telhado daquela casa, né, é uma outra possibilidade. Mas o fato é que eles de fato foram bem corajosos, né, bem criativos na sua tentativa aí, ao ponto, como vai dizer o texto aí, de eles descobrirem o telhado, né? A ideia aqui de descobrir, né, de tirar a coberta, né? Essa ideia, a ideia de que naquela época o teto de uma casa, né, de um eirado, não era geralmente como se é hoje, né, uma laje, né, de concreto, mas era composta ali de uma manta de argila, né, de barro ali, coberta de vegetação, né, ali. Então a ideia de que o telhado, né, o teto das casas daquela época eram muito frágeis, né, eram facilmente removidos, né, bastava se cavar ali, né, e era o que provavelmente aqueles homens ali fizeram, né, eles cavaram ali a massa de argila, a massa de barro ali. Você imagina um monte de barro caindo assim do lado de baixo, assim, quem estava assim olhou. Mas de fato foi isso que aconteceu. Eles cavaram ali o teto daquele telhado, daquele teto mesmo, né, por ser feito de material de fato bem frágil ali. Esse é o ponto aqui. E o texto vai dizer que eles baixaram o leito em que jazia o doente, né? Esse leito aqui era na época uma espécie de cama improvisada, né? Era usada muito pelos pobres e paralíticos da época, né? Ele é formado de um colchão muito fino, coberto, recheado de palha, né? Por dentro era palha de feno, né? Essa é a ideia. Então eles vão amarrar, muito provavelmente eles vão amarrar com cordas, né? 4 cordas aqui uma em cada ponta ali, né? E eles vão abaixar até para que de fato chamasse a atenção do Messias, né? De Jesus. E é interessante a reação que Jesus tem agora com essa empreitada, né, digamos assim, desses homens, né? Versículo 5 vai dizer assim: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão, né, perdoados. É interessante aqui que Jesus não está dizendo necessariamente que a causa da paralisia daquele homem, né, seja necessariamente por causa de um pecado, né, específico, né? Embora entre os judeus fosse comum a ideia de que alguém que tivesse sido acometido de uma doença grave tenha assim sido acometido por causa de um pecado cometido. A ideia de que Deus estava irado com essa pessoa. Se essa pessoa estava doente gravemente, é porque Deus estava, de fato, irado com essa pessoa. E se você vê lá em João 9, né, 1, 2, quando o texto lá vai dizer assim que, caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença, né? Aí seus discípulos vão dizer assim, ó: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Então existia essa ideia entre os judeus da época, entre seus discípulos também, de que alguém estava doente gravemente por causa de um pecado específico, né? Vamos lá. É interessante a reação de Jesus diante daquela empreitada daqueles homens, né? Reparem comigo que é muito provável que aquele tanto o paralítico como os seus amigos tivessem ficado um pouco desapontado com a resposta de Jesus, porque eles chegam, fazem toda aquela aventura, sobem no telhado, descem, e o que Jesus vai dizer ou afirmar para eles não é, em princípio, de cara, você está curado, mas seus pecados estão perdoados. E é possível que eles estivessem assim, tá, mas eu vim aqui para ser curado, né? Pecado perdoado? Não entendi. Então é possível, e isso eu lendo os comentários sobre esse texto, todos os comentaristas batem nessa tecla. Ele provavelmente ficou muito desapontado com a resposta, né? Com a reação de Jesus. Mas Jesus, ao invés de falar primeiro de cura, e de fato de curar aquele homem em primeiro lugar, ele fala sobre pecado. E o ponto aqui, meus irmãos, mais interessante é que Jesus ele sabe da real necessidade do homem, né, daquele homem. Ele fala de uma necessidade muito mais profunda do que a cura de uma enfermidade. Jesus aqui, a ideia de que ele vai ao âmago do problema. A ideia de que pior do que a condição física de um homem é a sua condição espiritual. Então a ideia de que Jesus, ele, de fato, ele resolve não um sintoma, mas ele resolve a causa do problema, perdoando, né, o pecado daquele homem. Então a ideia de que Jesus está muito mais preocupado
com o sofrimento eterno daquele homem do que com o sofrimento físico. Então Jesus ele vai ao âmago do problema, na raiz do problema do homem. Ele sabe que o principal problema do homem não é a doença física, mas é o pecado. Aliás, a doença só existe no mundo por causa do pecado. Então Jesus ele afirma que ele confere perdão dos pecados daquele homem, porque esse era o problema real daquele homem e do homem, de maneira geral. O pecado. O pecado é o principal problema do homem. Eu trouxe uma frase aqui do William Hendricks, que eu achei interessante, lendo o comentário dele. Ele vai dizer assim, ó: Jesus nunca encarou o pecado de uma maneira trivial. Ele nunca disse ao povo, vocês têm um sentimento de culpa? Esqueçam isso. Ao contrário, ele considerava o pecado uma inexcusável separação da lei santa de Deus, tendo um efeito danoso sobre a alma. A ideia de que o pecado, de fato, Jesus considerava o pecado como o principal problema do homem. Não era a doença, não é a doença, não é o desemprego, não é a falta de escolaridade, não é o pecado. O pecado é o principal problema do homem. Hoje em dia, por exemplo, quando você vê a psicologia moderna, né, humanista de maneira geral, né, é muito comum, né, pessoas que vão ao psicólogo, o pessoal fala assim, não, o importante é você se aceitar do seu jeito, o importante é você ressignificar a sua realidade, é você se aceitar como você é. E legitima muitas vezes práticas pecaminosas por parte da pessoa. É comum você ver, por exemplo, essa ideia de relativismo moral, que vai dizer que não existe certo e errado, e que o problema do homem é o sentimento de culpa. Se livre desse sentimento de culpa, porque não existe errado, segundo estes pensam, então por que se sentir culpado? A ideia é de que, de fato, nós, principalmente se nós somos cristãos, devemos sim nos livrar do sentimento de culpa, mas com base no perdão dos pecados em Cristo Jesus. Mas não ignorando que há um pecado no mundo, ou de que há uma quebra da lei moral de Deus. Aliás, esse sentimento de culpa, muitas vezes, ele é a consciência humana comum a todo homem, de que o homem quebrou uma lei moral, embora eles nunca chamem essa quebra de pecado. Mas o ímpio, ele pode sentir que fez algo errado, que quebrou a lei moral, mas ele nunca vai atribuir isso à lei santa de Deus, ou ao pecado, digamos assim. Então essa é a ideia. Outra maneira, por exemplo, de homens ímpios, né, tentarem se livrar desse sentimento de culpa é fazendo boas obras, né? As pessoas fazem boas obras, fazem o bem e acham que com isso estão agora livres do sentimento de culpa, livres do pecado ou dessa quebra da lei moral de Deus. A gente só é livre, de fato, desse sentimento pelo perdão dos pecados. Não é fazendo algo de bom, não é fazendo algo louvável perante os homens. Não é essa a ideia. A ideia de que o maior problema do homem, portanto, é o pecado. Portanto, a maior necessidade do homem é perdão dos seus pecados. É comum, por exemplo, você ver um discurso hoje em dia, né, de que a solução para a humanidade está em mais educação. Vamos investir em educação, em saúde, vamos investir em mais educação para nossas crianças, como se a educação fosse redentora, como se a educação fosse algo que salvasse o homem dos seus problemas. E não é verdade. Quantas pessoas instruídas, né, ricas, instruídas, são presas por crimes, por exemplo. Pega o Ike Batista, por exemplo, o Sérgio Cabral, por exemplo, aquele governador. Pessoas instruídas, mas que caíram em pecados graves, né, por exemplo. Né? Ou você vê pessoas que dizem que o problema da humanidade é a injustiça social. Né? Vamos erradicar a injustiça social. E eles nunca atribuem a injustiça social ou o racismo, por exemplo, que é muito hoje falado, né, ao pecado. Porque o racismo, ele existe, de fato. Mas nunca é atribuído ao pecado, é ao pecado. O racismo é um pecado. Você nunca vai ouvir isso da boca de um ímpio, né, considerando aquilo como, de fato, um pecado. Né? Quando você lidar, por exemplo, hoje, com problemas de ordem mental, por exemplo, como a depressão, como a ansiedade, é raro você ver pessoas considerando que essas doenças podem ser fruto de pecado também. E de que a solução para essas doenças, muitas vezes, pode ser confessando pecados. Não que toda a depressão, toda a ansiedade seja fruto direto de um pecado, embora o pecado possa estar envolvido, né, nessa equação aí.
Mas, de fato, hoje nós precisamos considerar o pecado como uma possível causa, ou mesmo como algo ali que contribua, ali, como fator de contribuição para essas doenças. Então, é interessante como o pecado está sempre envolvido nas mazelas do homem. Né? O pecado, de maneira geral, está sempre envolvido como causa, né, dos problemas do homem. Né? Então, por exemplo, uma outra aplicação, né, que eu trouxe aqui é de que geralmente nós, quando oramos a Deus, né, talvez nós oremos muito sobre, pedindo a Ele, de fato, devemos pedir a Ele sobre as nossas necessidades, sobre a cura de nossas doenças, segundo a sua vontade, mas pouco nós oramos, talvez, ou tanto menos, pelo perdão dos nossos pecados. Quando nós oramos, por exemplo, e é justo, né, que nós oremos, por exemplo, para que Deus ele possa se compadecer de uma doença, de um não crente, por exemplo, como às vezes alguns irmãos podem ter parentes aqui, por exemplo, que não são crentes, mas que são acometidos de alguma doença, nós podemos orar para que Deus possa ali, segundo a sua vontade, curar, mas nós nunca devemos esquecer de que também devemos orar pela sua conversão, que é o que é o mais importante. Deus, ele, de fato, ele pode se compadecer de um parente nosso, de um pai, de uma mãe, não crente nosso, e curar, né, e conceder refrigério físico, mas nós nunca devemos esquecer de orar pela sua conversão. E como estamos entendendo aqui do texto, mais importante é o perdão dos pecados, do que necessidades físicas, ou enfim, sejam elas quais forem aqui. Uma outra frase que eu trouxe aqui, do J.C. Ryle, é a seguinte: quem pode duvidar que até o fim de sua vida, aquele homem tenha ficado grato a Deus por aquela paralisia? Sem ela, provavelmente teria vivido e morrido na ignorância, sem jamais ter conhecido Cristo. Sem a paralisia, ele talvez estivesse cuidando de suas ovelhas nas verdejantes colinas da Galileia a vida inteira, sem nunca ter conduzido a Cristo. Eu nunca ouviria aquelas abençoadas palavras: filho, os teus pecados estão perdoados. Aquela paralisia foi de fato uma bênção para ele. Quem pode negar que aquele mal foi o começo da vida eterna para sua alma? Quantas pessoas, né, foram trazidas até Deus por causa de enfermidades, né? Até mesmo nós, muitas vezes, por causa das nossas enfermidades, somos aperfeiçoados na fé, na santidade. Né? Essa é a ideia. E Riley também fala assim: estes têm aprendido a ser sábios por meio das aflições. A perda de entes amados tem trazido misericórdias. Uma perda acaba redundando em ganhos. As enfermidades têm levado muitas pessoas ao grande médico das almas, as Escrituras, afastando-as do mundo, mostrando-lhes sua insensatez, ensinando-lhes a orar. Milhares como Davi podem dizer: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Interessante que uma das lições, né, que a pandemia, né, nos ensinou foi de que, de fato, o homem, a ciência para o homem ela é muito limitada. Né? A ciência ela é muito limitada, a ciência não é redentora. A pandemia talvez tenha mostrado para o homem a necessidade de Deus, né? O perdão dos seus pecados, a redenção da sua alma. Quando nós olhamos para... Quantas pessoas olharam para a ciência esperando da ciência uma redenção, né? Uma salvação das suas vidas? A ciência pouco provou ser capaz, né, de salvar vidas verdadeiramente falando. Né? Até mesmo a vacina, né, por exemplo, quão incapaz ela se demonstrou, né, em salvar, ainda que salve em sentido terreno, né, espiritualmente, a ciência não é capaz de salvar ninguém. Talvez a pandemia tenha mostrado isso ao ser humano, né, de maneira geral, de que é de Deus que o homem precisa de fato. Então essa é a lição principal, central do texto, a ideia de que Jesus aqui ele está preocupado com o perdão dos pecados, com a salvação da alma, né, com o sofrimento eterno. Então ele está aqui livrando esse homem de um sofrimento muito maior do que o seu sofrimento físico. Essa é a ideia. Jesus vai muito além, ele vai ao âmago do problema daquele homem. Essa é a ideia principal. No versículos 6 e 7, a gente vai ver aqui a reação que alguns escribas, né, também fariseus, segundo o relato de Mateus, eles vão ter no seu coração aqui, né? O texto vai dizer assim: mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus, né?
Esses escribas, né, esses estavam ali assentados ali, eles faziam parte, né, como a gente vê muito claramente no Novo Testamento, da oposição a Jesus ali. Eles estavam ali constantemente sentindo inveja de Jesus e inveja do crescimento, né, da popularidade de Jesus, né? É possível que esses homens estivessem ali em caráter oficial, né? A ideia de que eles foram encarregados, né, delegados para estarem ali pelo Sinédrio. O Sinédrio, muito provavelmente, tenha delegado, né, que esses homens ali estivessem ali, porque sempre que havia um movimento dissidente ali na região, nas regiões ao redor ali, da Galiléia, em Cafarnaum, Jerusalém, o Sinédrio enviava uma comissão de judeus, né, de escribas e fariseus para verificar, né, a ideia de que de levantar, de fazer um inquérito ali, né, para tentar entender o que estava acontecendo ali. Esses escribas e fariseus aqui, eles não estavam ali naquela casa para aprenderem de Jesus, para aprenderem sinceramente, né, do mestre, mas eles estavam ali de fato para acolherem evidências ali de alguma falha em que Jesus estivesse praticando ou falando ali, para poderem acusá-lo futuramente, como já vão acusar aqui ele de blasfêmia, né? Então a ideia é essa. Então eles vão dizer assim, por que ele fala deste modo? Isto é blasfêmia. É interessante que a blasfêmia, que é o que eles acusam a Jesus aqui de fazer, né? E acusam Jesus porque Jesus tinha acabado de afirmar, né? De conferir o perdão dos pecados àquele homem. Então a ideia é de que, olha, quem esse homem pensa que é para conferir perdão para alguém? Naquela época, a blasfêmia, segundo a lei, né, ela deveria ser punida com a própria morte, né? E, aliás, a blasfêmia é um dos motivos, né, uma das acusações que esses homens vão usar contra Jesus para acusá-lo e para puni-lo posteriormente. Em Levítico 24, 15 a 16, sobre a ideia da blasfêmia e da morte, Deus vai dizer lá assim, ó, dirás aos filhos de Israel, qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. A ideia de amaldiçoar é blasfemar, né? Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural. Blasfemando o nome do Senhor, será morto. A ideia de blasfemar é a ideia de insultar, né? De ofender ao nome do Senhor. Então, quando Jesus, e segundo os escribas, né, e fariseus, esse Jesus, aquele homem, Jesus, era, segundo estes, um homem, simples homem, quando Jesus afirmava poder perdoar pecados, a ideia de que ao se comparar com Deus, Jesus estava rebaixando a Deus. Então, a ideia de que ao rebaixar a Deus, se comparando com Deus, isso na mentalidade de um escriba, Jesus estava o ofendendo, Jesus estava ali o insultando, né, a ideia de se comparando a alguém que é muito maior do que ele. Segundo os escribas e fariseus, né? E aí é interessante o raciocínio, né, desses homens. Eles vão dizer assim, ó, quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? É interessante que o argumento desses escribas não é um argumento errado em si. De fato, quem pode perdoar pecados? Somente Deus. O argumento em si, ele não é um argumento errado. De fato, quando a gente olha para a Bíblia de maneira geral, a Bíblia afirma, né, em bom tom e claramente que somente Deus pode perdoar pecados. Lá em Isaías 43, 25, vai dizer assim, ó, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, dos seus pecados não me lembro. Isaías 44 vai dizer, desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Isaías 48, 11 vai dizer, a minha glória não darei a outro. E a ideia de que para os escribas, Jesus estava aqui tomando, né, assumindo prerrogativas do próprio Deus. Lá em Miqueias, vai dizer assim, 7,18, quem, ó Deus, é semelhante a ti que perdoas a iniquidade? Lá em Êxodo 34, 7 vai dizer que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos seus filhos até a 3ª e 4ª geração. Salmo 103 vai dizer, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. E por fim, Salmo 130 vai dizer assim, se observares, Senhor, iniquidades, quem subsistirá? Aí termina dizendo, contigo, porém, está o perdão para que te temam.
Então a ideia é de que, de fato, e eles estavam certos no seu raciocínio, somente Deus podia perdoar pecados. O grande problema dos escribas era não entender que Jesus era Deus. E que, sendo Deus, portanto, ele podia perdoar pecados. E Jesus, até aqui, a esse ponto da narrativa de Marcos, ele já tinha dado inúmeros sinais e já feito tantas outras coisas que já provavam que ele era Deus. Ele tinha expulsado demônios, realizado uma série de curas, e a ideia de milagres de que ele já tinha dado provas suficientes de que ele era Deus. Então os escribas e fariseus, eles erravam nesse sentido, de não atribuir a Cristo a divindade, de que Cristo de fato ele era Deus. E quando a gente olha hoje, né, ainda a gente vê essa ideia, né? Por exemplo, quando esses dias eu vi uma notícia, não lembro onde, ele falava assim, Papa declara perdão de pecados a 1 milhão de pessoas, não sei de onde. Você vê até hoje que o homem tentando achar que ele é capaz de perdoar pecados, né? E de fato isso não é verdade. Somente Cristo é capaz de perdoar pecados, porque ele é Deus. Papa não perdoa, padre não perdoa, né? É óbvio que, em certo sentido, né, a Bíblia até fala isso, nós perdoamos também, né? Nós perdoamos uns aos outros. Mas não no mesmo sentido que o texto está trabalhando, a ideia de que perdão é com para com Deus, né? A ideia é essa. Então, somente Deus é capaz de perdoar pecados. De fato, eles estavam certos nesse sentido, no raciocínio, mas errados em não ver Jesus como, de fato, Deus. Esse é o ponto principal. É interessante a resposta, né, de Jesus para esses escribas. Jesus vai promover aqui, né, um dilema para eles, né? A ideia é a seguinte, ele vai dizer aí do 8 ao 11. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, a ideia de arrazoar é de questionar negativamente, né? A ideia de achar um erro, questionar negativamente. Disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. É interessante, logo no início, o texto diz que Jesus, logo percebendo pelo seu espírito, ele vai perguntar àqueles homens, né, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? E isso por si só já provava que ele era Deus, porque ele estava vendo o interior. No mínimo, aqueles homens deveriam ficar assim, como é que ele sabe que ele está falando do que a gente está pensando? Como é que ele sabe o que a gente está sentindo e pensando aqui e falando dele? Jesus, ele lê internamente, né, o espírito daqueles homens. Então isso por si só já era uma prova de que Jesus de fato era Deus. Ele vai aqui propor um dilema, né, apresentar um dilema que é a ideia do mais difícil e do mais fácil, né? O que é mais fácil? Dizer, você está perdoado, ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda. A ideia é a seguinte, de fato, era mais fácil afirmar ou declarar que aquele homem estava perdoado. Por quê? Porque não se tinha como provar aquilo. Eu poderia muito bem, qualquer homem naquela época, hoje pode muito bem dizer, você está perdoado, eu te perdoo, mas como você pode provar que de fato isso é uma verdade? De fato, aquele homem foi de fato perdoado. Afirmar aquilo não trazia uma comprovação concreta, né? Visível, clara. Então, isso poderia ser feito por qualquer charlatão, por exemplo. Qualquer pessoa podia falar, como que se iria provar? Então, é nesse sentido que é fácil. O que é mais fácil? Isso é mais fácil. Agora, há algo mais difícil. O que é mais difícil? Levanta-te, toma a tua cama e anda, ou dizer você está perdoado? É claro que é dizer levanta-te, toma a tua cama e anda. Por quê? Se Jesus falou isso, se não acontecer, ele está se provando ser um charlatão. Mas se acontecer, ele prova que de fato ele é poderoso para curar, como Deus é poderoso, e sendo Deus, também poderoso para perdoar os pecados. Então a ideia é de que uma coisa ligaria a outra. Essa é a ideia. Então Jesus vai propor isso. De fato, aquele homem se levantando como se levantou, Jesus estava ali dando uma prova, né, incontestável, né, de que de fato ele era Deus
e de fato ele poderia perdoar pecados, né? E aí o 12 fecha dizendo, então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo, jamais vimos coisa assim. É interessante que, de fato, aquele homem, ele se levantando, tomando o seu leito e saindo, ele foi ali, de fato, curado, obviamente. E Jesus, então, prova que, de fato, ele não apenas curou aquele homem, mas que, de fato, o curando, esteve, sim, o perdoando e agora se mostrando, se revelando, né, e provando ser, de fato, o Deus que pode perdoar pecados, né? E a ideia aqui de que todos, né, se admiraram e deram glória a Deus, né? Obviamente que esse todos aqui exclui os escribas e fariseus, né, que estavam ali, porque eles certamente não glorificaram a Deus por isso, né? Eles ficaram cada vez mais invejosos, né, da popularidade. Certamente isso trouxe maior popularidade a Jesus, mas a ideia é de que, de fato, Jesus ali mostrou ser capaz de perdoar pecados. Caminhando para a nossa conclusão aqui, que a gente pode aprender, né, com isso? Primeiro, porque Marcos ele registrou, né, esse episódio aqui? É para mostrar que aquele Jesus, como nós vimos no início, né, embora tenha sido crucificado, tenha sofrido, tenha sido morto numa cruz, ele era poderoso, né? Ele escreve aos Romanos, lembra? E era poderoso não só para andar sobre as águas, né, para curar pessoas, mas era poderoso para perdoar pecados. A ideia é essa, ele era muitíssimo poderoso. Mais do que um romano comum estava acostumado, né, ao ver o seu exército, né, o seu império ali. Jesus era poderoso, né, para perdoar pecados. E por último, o que a gente pode aprender com isso? Né, é de que, de fato, como a gente já viu, né, a nossa maior necessidade, meus irmãos, não é a cura da nossa doença, embora, de fato, possa ser uma necessidade nossa. E Deus, se Ele assim o quiser, Ele pode nos curar de uma enfermidade. Isso é verdade. Mas essa não é a nossa maior necessidade. A nossa maior necessidade é o perdão dos pecados. Também a gente aprende que se a nossa maior necessidade é o perdão dos pecados, nosso maior problema é o pecado, né? Nós temos outros problemas, de fato, temos outros problemas. Talvez alguém aqui esteja desempregado, de fato doente. Isso é um problema, mas há um problema muito maior que é o pecado. E que a nossa oração é sempre para que Deus ele nos conceda cada vez mais perdão dos nossos pecados, que Ele nos conceda maior santidade. Então, como nós falamos, né, se nós lembremos, né, se nós formos lembrar de um parente, de alguém que esteja acometido de uma enfermidade, de uma doença, nós podemos orar por esse parente, né, por essa pessoa, mas nunca nos esqueçamos de orar pela sua conversão, pela conversão da sua alma, pela sua salvação, porque essa é a maior necessidade de qualquer um, nossa e de qualquer um, o perdão dos pecados. E que nós sejamos também gratos a Deus, porque temos em Cristo Jesus alguém que é capaz de perdoar pecados. Somente Ele é capaz de perdoar o nosso pecado. Então essa é a lição principal desse estudo de hoje.